A paz do Senhor, querido professor. Grata a Deus por mais um trimestre que Ele tem nos concedido, onde esse trimestre vamos estudar sobre igreja, um lugar de comunhão. Então, durante todo esse trimestre, vamos estar estudando tópicos bem importantes e interessantes sobre a igreja. A primeira lição, né, o surgimento da igreja. A lição de número 2, igreja, uma família espiritual. A lição de número 3, quem são os membros da igreja? E aí o seu pré-adolescente vai descobrir qual é o papel dele na igreja. Lição de número 4, o culto a Deus. Como é feito o culto a Deus? Como deve ser feito? Né? Sim, a lição 5, as ordenanças para a igreja. O que é que Cristo deixou organizado, ordenado para que a sua igreja faça? Lição de número 6, o pastor e o seu rebanho. Lição de 7, a igreja e o templo. Lição de número 8, a disciplina na igreja. A lição de número 9 vai falar sobre o Espírito Santo e a igreja. A lição de número 10 vai falar sobre o governo da igreja. Lição de número 11, igreja, a coluna e firmeza de verdade. Lição de número 12, a missão da igreja. E a lição de número 13, né, vai ser falando sobre o futuro da igreja, o que é que tem reservado de futuro para a nossa igreja. E aí, durante todo esse trimestre, vamos estar estudando esses temas, onde vocês podem estar aproveitando bastante para que seu pré-adolescente conheça cada vez mais da sua igreja. Antes de dar início à lição de hoje, não esqueça de receber o seu pré-adolescente com aquele sorriso no rosto, organize a sala. Se você achar interessante em deixar a sala como uma escola mesmo, as cadeiras assim, uma seguida atrás da outra, ou se achar melhor fazer uma meia-lua para ficar mais, você ficar centralizada e todos conseguirem lhe ver por igual, faça essa escolha, veja esse cuidado, porque quando eles chegarem, eles vão se sentir, olha, a tia organizou a sala, vai se sentir acolhido, amém? Então, a lição de hoje estaremos estudando sobre o surgimento da igreja, né? A nossa lição se encontra no livro de Efésios, capítulo 3, do 8 ao 13, onde você pode estar fazendo leituras alternadas com o seu pré-adolescente. Mas eu quero ler para vocês a Bíblia diz de hoje, no livro de Mateus, Mateus capítulo 16, e o versículo 18, que você também pode estar pedindo para um pré-adolescente estar fazendo esse momento de leitura, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, essa é a Bíblia diz de hoje, tá certo? A nossa lição tem 3 objetivos. Primeiro objetivo é explicitar os principais propósitos de Deus ao fundar a igreja. Então, Deus é o principal fundador da igreja. Ponto 2, demonstrar as diferenças entre igreja local e igreja universal. E o objetivo 3, explicar o início da igreja na chamada plenitude dos tempos. Então, esses são os 3 objetivos que estaremos estudando na lição de hoje. E aí, o ponto 1 da nossa lição vem falando sobre o propósito de Deus para a igreja. E aí vem falando sobre a questão da fundação, do alicerce e dos representantes, né, de Cristo. Então, esse é o ponto 1 da nossa lição. Mas antes, deixa eu deixar para vocês e que vocês possam estar passando para o seu pré-adolescente que a igreja representa um lugar de comunhão, um lugar de união, né, onde eles se encontram, onde nos encontramos para adorar o Senhor Jesus. E aí, com a questão da fundação da igreja,
vem o significado, né, de eclésia, que é no grego. Então, igreja significa eclésia, que significa chamados para fora. E aí você pode estar explicando ao seu pré-adolescente que nós fomos chamados para fora. Como assim? Chamados para viver diferente do mundo. Aqui está o mundo vivendo de tal forma. E nós, como igreja, fomos chamados para viver fora. Viver de forma diferente do mundo. E aí vem, quem seria o alicerce da igreja? Jesus. É a base da igreja, Jesus. E os representantes, quem são? Antes, no Novo Testamento, eram os discípulos. E agora, né, na atualidade, os representantes da igreja somos nós. Veja que responsabilidade nós temos de representar Cristo aqui nessa terra. E aí vem a reflexão: como é que você tem representado a Cristo lá na escola, na rua da sua casa, junto da sua família, quando você está num lugar onde ninguém lhe vê? Como é que você representa a Cristo? E traga essa responsabilidade e esse momento de reflexão para o seu pré-adolescente, para ele entender que agora ele tem uma responsabilidade, que é representar Cristo onde ele está. E o ponto 2 da nossa lição fala sobre a igreja na plenitude dos tempos. Aí vem falando sobre o tempo da graça, como era a igreja no Novo Testamento e como é que a igreja permaneceu. E aí vamos à leitura. A Igreja de Cristo foi fundada na chamada plenitude dos tempos, né? Foi o próprio Jesus quem a fundou neste mundo. Ele é o Senhor da igreja. A nossa lição de hoje ela tem vários textos bíblicos, querido professor, onde você pode estar pegando os textos e colocando no papel à parte e distribuindo em sala, para que todos os seus alunos tenham a oportunidade de fazer o momento de leitura, certo? O ponto A, né, fala sobre o tempo da graça. E aí, por que não começar falando como era no tempo da lei? Que era antes de Jesus nascer, de Jesus começar seu ministério, morrer, mas ao terceiro dia ressuscitar. Então, como é que a população vivia? Como é que o povo de Israel vivia? Vivia no tempo da lei. E lá no tempo da lei, os irmãos, eles não tinham oportunidade de congregar, eles não tinham oportunidade de entrar no templo, né? Quem fazia esse papel, esse contato no Santo dos Santos era quem? O sacerdote, anualmente. E agora, aí você pode vir trazendo a trajetória até chegar no tempo da graça, que foi quando Cristo, na cruz do Calvário, morreu por cada um de nós e o véu do templo se rasgou, nos dando liberdade, nos dando para entrar no Santo dos Santos e poder adorar a Deus em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer momento e saber que o Senhor está nos vendo. E aí você pode falar sobre essa diferença da época da lei para a época da graça, né? E aproveitar, falar também como era a igreja no Novo Testamento, como é que os discípulos se encontravam, como eram os momentos de reunião que eles faziam, né? Que não era uma igreja com 4 paredes de tijolos e cimento, mas às vezes era na beira da praia, às vezes era na casa de alguém, às vezes era num jardim, e lá Jesus estava pregando o evangelho, e lá os discípulos estavam falando do amor de Cristo. E ponto C fala sobre a igreja permaneceu, né? O trabalho da igreja, bem como a ação do Espírito Santo sobre os crentes, não cessou com o passar dos anos. E aí vem uma pergunta e logo dou a resposta. Por que a igreja prevaleceu? Porque a sua base, o seu alicerce é Cristo. Então, por isso a igreja está se mantendo de pé até hoje, porque o nosso alicerce é Cristo Jesus. O ponto 3 da nossa lição fala sobre a igreja local
e a Igreja Universal. E aí você vai trazer a definição do que seria a igreja local e do que seria a igreja, quem é, né? Na verdade, quem é a Igreja Universal e quem é a igreja local. Como foi a formação? E aí a Igreja Universal, né, chamada como Universal, é onde estão todos os crentes, independente de lugar onde more, né, de lugar ou de época. Então, onde estão os 4 cantos do mundo, onde o Evangelho já foi pregado, onde o Evangelho está sendo pregado, é onde está a Igreja Universal, que também é conhecida como Igreja Invisível. Então, é a igreja que está nos 4 cantos da terra, que creram, que aceitaram Jesus como Salvador. Essa é a Igreja Universal ou Igreja Invisível. E a igreja local é aquela igreja próxima da sua comunidade, onde o seu pré-adolescente faz parte, onde ele canta no departamento de adolescente, onde ele vê a mãe cantando no departamento de mulheres. Então, essa é a igreja local, onde ele participa da escola bíblica. Essa é a igreja local. A igreja universal ou invisível é aquela em qualquer lugar do mundo, seja época ou lugar, mas são pessoas que creram e aceitaram em Jesus. E o ponto C fala de uma igreja atuante, né? Que é o que acontece? É um povo, né, que se mantém de pé, fazendo a obra do Senhor, que não para diante de nada. A lição diz assim: todos os que são membros da igreja invisível devem fazer parte da igreja local. Ou seja, não adianta só eu estar em casa, não, eu sou cristão, e não estar congregando. É importante a gente estar congregando. Por quê? Vai nos fazer criar laços e nos firmar, junto como irmãos, um ajudando o outro, né? Isso é importante. A Igreja Universal atua no espaço da igreja local. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, ele espera encontrar uma igreja atuante, fervorosa e comprometida com os ensinamentos deixados em sua santa palavra. Não é só uma igreja que guardou o conhecimento para si, mas propagou para todos aqueles que tiveram a oportunidade. Então, essa é a igreja que Cristo espera encontrar, uma igreja atuante, praticando o Evangelho de Cristo. E a conclusão da nossa lição diz assim: a igreja é um projeto pensado e executado pelo próprio Deus. Ela continua firme, mesmo com o passar dos séculos. Fazemos parte deste maravilhoso povo, que um dia deixará a terra para povoar o céu. Nós somos a igreja de Cristo. Firme isso para eles, que nós somos a igreja que vamos morar no céu. Não importa quanto tempo já se passou, mas a promessa do Senhor está de pé e ao seu tempo acontecerá. Então, que você possa estar alegrando, incentivando os seus alunos a buscar cada vez mais conhecimento de Deus, conhecimento de Cristo e ter essa firmeza, essa certeza que há um céu de glória esperando por eles. Amém? Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de encaminhar para algum amigo, deixe lá seu comentário. E caso você ainda não seja inscrito no canal, aproveite e se inscreva, tá certo? Que Deus em Cristo continue abençoando e até a próxima EBD, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária.
Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.